O tema da minha apresentação é estrutura pública ou documento público. Bom, eu não estou conseguindo... Aqui. Bom, segundo Maria Helena Diniz, escritura pública é um documento oficial, certo? Ele é confeccionado por um serventuário da Justiça. O chefe desse cartório é o tabelião, exercendo as funções dele, dentro das formalidades legais. Nós vamos ver um exemplo aí, nós vamos ver uma série de formalidades. Por exemplo, esse documento tem que ser em língua portuguesa, ele tem que ler em voz alta, o que ele está registrando. E esse documento ele pode criar uma relação jurídica, pode extinguir, por exemplo, um divórcio consensual, ele extingue uma relação jurídica. Essa é a definição da doutrinadora Maria Helena Diniz. Certo? Bom, eu acredito que a principal característica, na minha humilde opinião, da escritura pública é a publicidade, erga omnes. Porque quando a gente faz um documento particular, a publicidade é somente entre as partes. Então, um terceiro, porventura, que seja atingido numa relação de qualquer outro, que ele venha para a relação, ele pode dizer, olha, eu não conhecia esse documento, mas se ele for registrado num cartório, a publicidade vai alcançar esse terceiro e todos os outros. Então, nós chamamos erga omnes. Bom, e quando nós nos dirigimos ao cartório, nós vemos lá o tabelião. E o tabelião, a função do tabelião é identificar as partes, nós vamos ver no exemplo mais adiante. Ele vai seguir a lei, orientar, olha, você vai fazer desse jeito. Ele é que tem todo o formalismo e orienta. Verifica a licitude do ato, observa as prescrições legais, certo? Pagamento de tributos. Inclusive, por exemplo, nós vamos ver que uma união estável tem que recolher o ISS, o Imposto sobre Serviço, por exemplo. Ele fica com a original no cartório e expede uma cópia autêntica, com efeito erga omnes, como eu falei, reconhece firmas. E uma coisa interessante que eu já observei, ele autentica fatos. É possível a gente autenticar uma conversa de WhatsApp, tomar ela a termo no cartório e sair de lá com a escritura pública daquela conversa. Pode ser usada num processo, anexada num processo, é um documento com fé pública. Certo? Bom, para ser tabelião, quem quiser ser tabelião, precisa ser brasileiro, bacharel em Direito, não precisa OAB, concurso público de provas e títulos, capacidade civil, ou seja, maior, eu até botei o artigo do Código Civil, ele tem que ser maior de 18 anos, capaz, certo? Maior de 18 anos, capaz. Então, quitação, obrigações civis e militares, conduta digna, não pode ser um doidão, tem que ser uma pessoa, certo? Com uma reputação, né, elevada. Né? Bom, aqui nós temos um exemplo real, recente, né, 2018, de uma escritura pública de convivência e união estável. Bom, a união estável, duas pessoas, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, que queiram se unir e sair de lá com um documento muito mais prático do que um casamento oficial, né, judicial. Então, ele chega no cartório, não precisa de juiz, mais barato, com os documentos. Então, o tabelião identifica as duas pessoas que querem se casar, endereço, telefone, nome, carteira de identidade, a intenção deles, a declaração que eles não são impedidos. Então, nós vemos aqui, eu vou botar aqui o mouse. Vocês estão me ouvindo? Alô? A gente está ouvindo sim. Porque às vezes a gente fica na dúvida se caiu, todo mundo calado. Bom, então a gente vê se eles estão impedidos, por exemplo, irmão com irmã, não pode. Então, nesse artigo 521, ascendente com descendente, filho com pai, não pode. Viúva com assassino do marido, não pode também. Então, ele tem uma série de impedimentos, certo? Que impedem o casamento e, por conseguinte, a união estável também, certo? Então, tem a declaração todinha, se tem filhos, onde residem,
certidão de nascimento dos filhos, porque muitas vezes a pessoa já tem filhos, vai apenas fazer uma escritura de um fato, de uma situação de fato. Então, esse tabelião, ele faz esse documento na presença das duas partes, certo? Não precisa de advogado para casar, certo? E ele recolhe os emolumentos, que são as taxas do cartório. É baratinho, olha. Há 2 anos e meio atrás, era R$140, mais umas taxas de uns R$40, taxa de ISS, mais uma taxa lá do tribunal. Ou seja, menos de R$200, a pessoa pode fazer uma união estável. Acredito que hoje deve estar nesse preço, né? Não deve estar muito mais que isso. Bom, confere os documentos todos, adverte os declarantes que tudo que eles disseram, que os documentos são reais, sob as penas da lei, certo? Não precisa das assinaturas de testemunhas, porque o tabelião ele tem fé pública, e as pessoas saem de lá com todos os efeitos legais de um casamento. Então, isso é o quê? Uma declaração facilitou muito. Escritura pública, com fé pública. Na língua oficial brasileira, segundo, é lido em voz alta. Olha, você está vendo aqui, olha, vocês declararam que são solteiros, desimpedidos, e eu estou unindo vocês em união estável. Pronto. Ele assina isso aí, certo? Tem as assinaturas lá no registro, as duas pessoas também assinam, certo? E aí o que é que acontece? Esse documento fica registrado no cartório e ele expede uma cópia. Então, isso é uma espécie de escritura pública, certo? Para união estável. Tem também para divórcio consensual, também pode ser feito no cartório, certo? Quando não tem filhos menores, também pode ser. Bom, outros exemplos, como eu disse, compra e venda de imóveis, doação, cessão de direitos, inventários e partidas amigáveis, divórcios consensual, contratos de aluguel. Eu vou abordar rapidamente contratos de aluguel também. É uma garantia, sobretudo para o inquilino, usufrutos, etc. Então, tudo isso pode ser feito em escritura pública. Então, como eu disse, a diferença entre a escritura pública e o contrato particular, o instrumento particular, é que ele dá uma garantia maior, certo? O tabelião tem fé pública, efeitos erga omnes, segurança jurídica maior, certo? Bom, eu peguei essa curiosidade na internet que 20% dos domicílios no Brasil eram alugados. E por que eu botei isso aí? Porque eu acredito que a maioria aqui deve saber que a segurança que é para um inquilino registrar em cartório um contrato de aluguel, colocando a cláusula de vigência do aluguel. Por quê? Porque vamos supor o caso, um inquilino que aluga por 1 ano. Aí daqui a 3 meses o locador vende aquele imóvel. Bom, novo dono que comprou, ele vai dizer assim, olha, você tem 90 dias, conforme a lei, para sair do imóvel. Desde o tempo da notificação. 90 dias corrido, né? Isso não é prazo corrido. Então, o que é que acontece? O locatário vai ter que sair. Porém, se esse contrato for registrado em cartório e lá tiver e nesse contrato tiver a cláusula de vigência, olha, esse contrato é pelo período até junho de 2022. Então, terá que ser obedecido e o comprador vai ter que obedecer também, porque o efeito desse contrato foi erga omnes, inclusive para o comprador. Certo? Bom, tem uma súmula da 442 que diz que se esse contrato de locação for registrado, o imóvel fosse registrado averbado no próprio registro de imóvel, não precisa levar também para escrever para o cartório de títulos e documentos. É automático, certo? Uma súmula que eu achei do STF. Bom, por último, para concluir a nossa apresentação, eu tenho uma questão fácil,
que eu tirei do site que concursos para defensor público, substituto. Então, João e Maria, eu transcrevi do jeito que está lá. Viu? João e Maria, em razão da idade, são casados pelo, eu grifei os pontos básicos, regime de separação de bens, pretendendo se divorciar extrajudicialmente. Aí ele dá 5 questões e pergunta qual é a certa. 4 são erradas, uma é certa. Eu vou passar só o artigo do CPC que responde essa questão para todos lerem. É o artigo 733, que diz o seguinte: o divórcio consensual, que é o caso da questão, João e Maria querem se divorciar consensualmente. O divórcio consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro, quer dizer, se a mulher não estiver grávida, ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Pronto. Parágrafo 1º. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Segundo parágrafo. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor, cuja qualificação e assinatura constarão do ato. Então, vamos voltar ao exercício para responder. E agora ficou fácil. Então, João e Maria, em razão da idade, são casados pelo regime de separação de bens. Pretendem se divorciar extrajudicialmente. Bom, lá no artigo a gente viu que não existe nada sobre o critério do regime de bens, de separação, união, não importa. Então, alternativa A, poderão formalizar o divórcio por escritura pública, desde que não exista bens comuns a partilhar. Está errado isso. Porque é indiferente desse ponto. Alguém quer se arriscar a responder, a me ajudar nisso aí, para ter uma participação, ou eu continuo sozinho falando? Alô? Acho que você continua, Miguel. Pronto. Alternativa B. Poderão... Não li toda, mas acredito que é a C. A C? Alguém discorda? Cadê Matheus? Matheus gosta de Na C. Também Matheus, Pelo artigo lá, eu acredito que seja C. Oi. falei a resposta certa, as outras estão erradas. Vamos por eliminação. Por exemplo, não poderão formalizar o divórcio por escritura. Está errado. Vamos a está errado porque desde que não exista bens comuns a compartilhar, independe. Eles podem ter... Eu acho que depende da homologação judicial. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver, cadê? É letra C de certo. Olha, não depende de homologação judicial. Está escrito em algum ponto aqui. A escritura não parágrafo primeiro, Então não é também. Não é também, certo? Deixa eu ver aqui. Não depende de homologação judicial. Então também não é. Então, poderão formalizar o divórcio por escritura pública? Não depende. Poderão formalizar o divórcio por escritura desde que autorizado judicialmente? Não precisa de autorização É judicial. letra C mesmo. É a letra C. Foi Josivaldo? Foi? Letra C. Pronto, acertou, Josivaldo. Deixa eu passar aqui. Eu também acertei. Meu ponto aí, viu? E, por último, terminando, agradeço a paciência de vocês em me escutarem. Professora, muito obrigado pela oportunidade. Professora, eu adoro